Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O título da lição dessa semana, de hoje em especial, Cristo o Vencedor. Eu aconselharia, irmãos, a vocês a darem uma lida em todos os textos que a lição está trazendo. Na verdade, isso é um estudo bíblico que, se for levado em consideração cada texto, cada significação, cada aplicação dentro do contexto da lição do dia, você terá uma visão muito mais ampla, muito mais extensa. Para você ter uma ideia, aqui agora no meu relógio 20 para as 1 ou 20 para as 13 horas. E eu comecei a estudar a lição, irmão, já cerca de 9 horas da manhã. Então tinha muita coisa a ser estudada. Eu não vou aqui me demorar em falar tudo, né? Para você ter uma ideia, eu usei aqui pelo menos 2, 3 comentários bíblicos, 4 comentários bíblicos, e fiz uso também de algumas notas de rodapé da lista da Bíblia. Mas entender Cristo como vencedor, irmãos, me traz esperança. Entender que Cristo, embora tenha sido morto, aquilo que poderia parecer uma derrota foi de fato o nosso triunfo, foi de fato o nosso galardão. É naquela morte de Cristo que ele é expulso, Satanás é expulso pela segunda vez. Quando no capítulo 12 fala assim, agora será expulso o príncipe deste mundo, e a expressão príncipe quer dizer aquele que tomou o lugar, no sentido de que o príncipe da terra, desse planeta, era Adão. Jesus, irmão, sempre foi rei. Tem um hino até que nos diz assim, o mundo é de meu Deus, as aves na amplidão. Quando o texto do Apocalipse fala assim, os que habitam sobre a terra e no mar, em onde nelas habitais. Ou seja, está falando de toda a terra. O mal, irmãos, permeia em todo o universo. Então esse mundo será purificado pelo que Cristo realizou. Esse mundo foi purificado pelo que Cristo realizou na cruz e nos garante a vitória de que nunca mais haverá novamente o mal ou o pecado surgirá. O livro chamado A Verdade sobre os Anjos dá uma ênfase bem interessante em relação a isso. Eu achei de uma forma primordial. Eu gostaria de ler com vocês no capítulo que é intitulado Os Anjos durante a Paixão de Cristo. E aqui nesse capítulo diz assim, a morte de Cristo na cruz assegurou a destruição daquele que possui poder da morte, que foi o originador do pecado. Quando Satanás for destruído, não haverá ninguém para tentar outro a pecar. A expiação jamais necessitará ser repetida e não existirá o risco de uma nova rebelião no universo de Deus. A única medida capaz de vencer o pecado neste mundo de trevas evitará que novamente o pecado brote no céu. A Verdade sobre os Anjos, página 205, e o capítulo é Os Anjos durante a Paixão e Morte de Cristo. Isso me deixa muito, assegurado que essa vitória de Cristo nos deu uma vitória eterna. Por isso que não só o nosso mundo está assegurado de uma possível rebelião, mas os mundos não caídos e os anjos também entenderam, embora não em sua plenitude. E Ellen White chega a descrever, no mesmo livro, que foi permitido, no mesmo livro não, é no livro O Desejado de Todas as Nações, por amor ao homem foi permitido ainda a existência de Satanás. Nem na morte de Cristo na cruz foi desmascarado toda a sua maldade. É necessário que ele viva para que a gente possa então compreender com mais amplidão a malignidade do pecado. E essa lição dessa semana nos deixa isso bem assegurados aqui, bem entendido em relação a isso. E hoje, aqui foi utilizado vários textos de Apocalipse, texto do Evangelho de João. Esse texto de João, irmãos, nos deixa muito assegurado de que ele é um arqui-enganador, ou seja, o chefe, o que iniciou o engano, aquele que é o criador da mentira. E Jesus, de fato, ele não é só o criador da verdade, ele é a própria verdade. E a pergunta aqui diz assim, o que João 18,37 nos diz sobre a obra de Cristo em combater os enganos do inimigo, o que significa dizer que ele é rei? Esse capítulo 18 de João é onde Jesus está falando com Pilatos, e ele pergunta-lhe a ele, você é rei? Aí ele escreve assim, eu nasci para isso, eu nasci para ser rei, mas não que ele não fosse antes. O propósito aqui é terreno. Jesus sempre foi o rei do universo. Ele sempre foi o rei mantenedor de todo o universo. E aqui, ao Satanás conseguir usurpar por força, né? A expressão usurpação quer dizer tomar o domínio por engano ou por força. E ele o fez por engano de fato. Foi a mentira de Satanás que fez com que ele habitasse aqui nessa terra e fizesse aqui a sua morada. Logo, essa usurpação
fez com que Cristo viesse aqui pagar a usurpação do que o diabo causou e resgatar de volta o mundo para o seu reino. Louvado seja Deus por isso. Somos pertencentes ao nosso Pai Celestial. Somos pertencentes a Cristo. Precisamos então constantemente ter o devido cuidado, o devido comportamento e testemunho que somos filhos e filhas do Senhor. E não permitir com que o diabo lance seus ardis, suas mentiras, e ao sermos enganados, não venhamos cair na cilada do mesmo do qual ele caiu. Ele mantém preso as pessoas em suas redes, mas que em Cristo somos libertos. O próprio Jesus chegou a descrever, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que eu e você, irmãos, sejamos libertos constantemente da usurpação, do engano, da cilada, das armadilhas do inimigo. Dessa forma, possamos em Cristo sermos mais que vencedores. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra e obrigado pelos Teus conselhos a nós concedidos nesta manhã, já tarde. Pedimos a Ti, Senhor, que nos conceda a Tua direção e que hoje sejamos vitoriosos, mas não só hoje, mas a cada dia de nossa vida, conceda-nos forças para vencer. Pedimos a Ti o perdão dos pecados e a certeza de que em Cristo somos vencedores. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Um ótimo domingo na presença do nosso Pai Celestial. E até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.